Olá, integrador ou futuro integrador solar fotovoltaico. Os sistemas fotovoltaicos desconectados da rede elétrica de distribuição da CPFL ou de qualquer uma outra distribuidora de energia são popularmente conhecidos como sistemas fotovoltaicos off-grid. O sistema fotovoltaico off-grid é uma ótima solução para as residências e comércios atingirem a independência energética, seja parcial ou total. E nesse vídeo nós vamos abordar sobre uma solução off-grid fornecida pela PHB Solar. A PHB oferece esse inversor off-grid na potência em 220 volts de 5.000 watts e na potência de 3.000 watts, só que em 127 volts. Esse inversor possui um controlador de carga integrado, dispensando a necessidade de ter um componente adicional, além de possuir um retificador corrente alternada corrente contínua para fazer a recarga das baterias que estariam conectadas a ele diretamente pela rede da distribuidora, se ele estiver conectado também à rede da distribuidora local. Na hora de fazer o dimensionamento dos módulos fotovoltaicos a ser conectado a esse inversor, o modelo PHB 5048 de 5.000 watts de potência, ele possui na entrada de tensão corrente contínua uma faixa de 120 a 430 volts. Lembrando que a tensão máxima de conexão não pode exceder 500 volts para esse modelo. E a corrente máxima permitida a ser conectada a esse inversor é de 18 amperes. Então, na hora de fazer ali a associação dos módulos fotovoltaicos, série e paralelo, tem que tomar muita atenção para não exceder a esses limites mencionados pelo fabricante direto no datasheet do inversor. Na entrada corrente alternada de conexão com a rede, esse inversor ele suporta no máximo 220 fase-fase ou fase neutro. A corrente máxima que ele consegue absorver da rede para fazer a recarga das baterias é de 40 amperes. No modelo de 5.000 watts de potência, o inversor ele consegue suportar cargas de backup de no máximo 6.000 volt-ampere, isso num tempo de 10 segundos. Em regime permanente, cargas de até 4.840 watts podem estar conectadas na saída de backup desse inversor, tendo uma corrente máxima de fornecimento de 22 amperes na tensão de 220 volts fase-fase ou fase neutra. Na entrada de corrente contínua da bateria, esse inversor suporta as baterias de lítio de 48 volts, tensão nominal das baterias. Quando o modelo de 5.000 watts de potência está usando a rede da distribuidora para fazer a carga das baterias, a corrente de carga das baterias pode atingir 100 amperes. E quando esse mesmo modelo está utilizando o sistema fotovoltaico para fazer a recarga das baterias, a corrente máxima de carga cai para 80 amperes. E esse inversor consegue extrair das baterias uma corrente de até 100 amperes de descarga para suprir as cargas conectadas a ele. E este inversor ele suporta conexão a banco de baterias que variam de 50 Ah até 1.000 Ah. Este é o modelo de bateria de lítio recomendada pela fabricante PHB para associar com o inversor mostrado anteriormente. Este é um modelo de módulo fotovoltaico da fabricante Long Solar compatível com o inversor off-grid mostrado anteriormente, uma vez que a máxima corrente, ou seja, a corrente de curto-circuito, não excede a corrente de entrada do inversor, que era 18 amperes. Todas as correntes de curto-circuito para qualquer um dos modelos desse módulo não passa de 15 amperes. A distribuidora PHB ela fornece um esquemático bem legal, onde ilustra como esse inversor off-grid ele pode ser conectado a um sistema já existente, um sistema solar fotovoltaico on-grid já existente, e também como ele pode ser conectado a uma unidade consumidora que não tenha sistema solar fotovoltaico on-grid ou off-grid anteriormente, ou seja, uma unidade que apenas consome energia, não gera. O inversor em questão, off-grid de 5.000 watts de potência, ele é associado a um banco de baterias conectadas às entradas de corrente contínuas das baterias. Ele pode ser alimentado através de um sistema solar fotovoltaico ou através da própria rede de distribuição de energia elétrica, conforme mostra aqui. E ele pode trabalhar em sincronismo com um gerador on-grid, que pode ser ilustrado por esse outro inversor de frequência da fabricante PHB. Lembrando que quando já existe um sistema on-grid instalado e se deseja instalar o sistema off-grid,
é necessário fazer a seleção do que é cargas prioritárias e do que é cargas não prioritárias, para que o inversor off-grid possa ser conectado através das saídas corrente alternada deste inversor com aquelas cargas que são consideradas prioritárias, ou seja, essa carga prioritária não vai estar diretamente conectada com a rede de distribuição. Então, as cargas prioritárias elas precisam estar conectadas apenas ao inversor off-grid, de forma que o inversor off-grid vai decidir quando as cargas prioritárias vão ser alimentadas energeticamente através do banco de bateria, do sistema solar fotovoltaico ou da rede de distribuição da distribuidora de energia local. Então, integrador ou futuro integrador de energia solar. A Solaris Elétrica, uma empresa especialista no desenvolvimento de projetos fotovoltaicos, homologações da CPFL e acompanhamento das instalações, gostaria de entender se você está oferecendo sistema solar off-grid para os seus clientes. Não deixe de oferecer esse sistema como uma solução plausível para que os seus clientes possam se tornar independentes energeticamente das distribuidoras de energias e não ficar refém de apagões ou de perdas da conexão com o sistema de distribuição por alguma razão ou falha técnica do próprio ponto de conexão da distribuidora com a unidade consumidora. Esses sistemas off-grid têm pelo menos 3 características que são muito legais, intrínsecas apenas a eles. Eles permitem que o seu cliente possa estar completamente desconectado do sistema de distribuição da distribuidora de energia, portanto, não precisa do seu cliente pagar a fatura de energia e ficar refém das tarifas de energia elétrica. O sistema off-grid deixa o seu cliente imune de qualquer interrupção que aconteça na rede de distribuição ou de transmissão do sistema de energia elétrica da distribuidora local. E o sistema off-grid ele é muito simples e rápido de ser implantado, uma vez que ele está livre das burocracias e exigências técnicas de conexão ao sistema da distribuidora de energia, como a CPFL. Uma vez que ele é off-grid, ele não precisa cumprir nenhum requisito ou exigências técnicas que a distribuidora de energia venha a exigir. Mas esse fator não dispensa a responsabilidade por implantar um sistema off-grid com segurança e responsabilidade. Conte com a Solaris Elétrica para fazer o dimensionamento e a especificação dos componentes do sistema off-grid que você vai oferecer ao seu cliente.